Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito relevante, muito importante, muito delicado, que é sobre a Bíblia e a educação respeitosa. Será que são compatíveis? Né? Tantas vezes que eu publico posts sobre não usar a palmada, não bater na criança, não castigar, e vejo muita gente que aparece nos comentários. Oi, Nina, tudo bom? Para poder defender o uso da palmada com o respaldo da Bíblia, né, supostamente. E aí isso é uma coisa que intriga muito. Não sei se vocês, se muitas vezes muitos dos meus seguidores ficam inclusive entrando em discussão com essas pessoas, ou geram um estresse, geram um incômodo, e acredito que muitos de nós, em alguns ambientes, passamos por essa angústia de escutar esse tipo de resposta, né, quando a gente está falando, defendendo não usar a palmada, não usar a violência com as crianças, ou até o castigo, mesmo que não bata, né, não usar castigo, não usar ameaça, não usar grito e tal. E muitas pessoas usam esses argumentos e a gente às vezes fica sem repertório para poder responder. Então aqui, hoje, eu tô querendo trazer esse tema, que eu sei que pode incomodar algumas pessoas, mas eu acredito que talvez aqui nesse ambiente nem tanto. Mas a proposta que eu tenho é da gente poder olhar com um pouco mais de profundidade, junto de um especialista que entenda do tema, que trabalhe isso, que estude isso a fundo. Então tem um lugar de fala muito melhor do que o meu nesse sentido, porque eu não sou uma estudiosa da Bíblia, não conheço tão bem os conceitos cristãos, assim, para poder ficar defendendo ou contrastando com o argumento dessas pessoas e tal. Mas tem o intuito de ajudar vocês que querem, de repente, entender melhor essa interpretação para poder se posicionar e até esclarecer essas pessoas. Enfim, pelo menos trazer um pouco um contraponto, né? Para que a gente possa realmente estar sempre em defesa das nossas crianças, porque eu acho que esse é o intuito da página, esse é minha missão de vida, meu propósito de vida, estar sempre em defesa das crianças. Então eu nunca que vou aceitar um argumento que justifique o uso da violência contra elas. Eu vou sempre buscar uma forma de tentar, peraí, vamos tentar analisar isso direito para poder ver se faz sentido, tá? Então um dos propósitos é esse, e o outro é apresentar a Nina mesmo para vocês, porque eu sei que de repente tem algum pai ou uma mãe que são cristãos e que querem seguir a educação respeitosa, mas muitas vezes sentem que tem que ir para essa linha de usar uma intervenção mais autoritária e mais agressiva com o filho, e de repente se sentem autorizados a usar essa palmada, mas talvez se colocar a mão no coração vai perceber que talvez não seja por aí, tá? Então é mais ou menos esse o intuito. Se vocês puderem ajudar a divulgar, passar o aviãozinho para algum amigo, alguém que queira escutar essa fala, ou depois compartilhar a reprise, maravilhoso. Eu vou chamar a Nina. Flor, não tá aparecendo você como opção. Ah, não. Ixi, peraí. Pedido para participar. Por que será? Peraí, vamos tentar pela outra via, que me deu até pânico agora. A gente não testou. Só falta não poder entrar. Vê se você consegue aí aceitar, porque na hora que eu fui ver, tinham dois convites para mim e o seu tava apagadinho, não conseguia confirmar, mas pelo jeito vai dar certo. E aí, Olá, Ira. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Boa tarde, pessoal que está aí nos acompanhando. Muito bom muito obrigada, termos foi um esse prazer, espaço. prazer imenso te receber. Muito obrigada por ter feito essa ponte aí, de me procurado, para a gente poder se comunicar, porque eu acho que é muito importante mesmo a gente poder olhar para isso com esse carinho, com esse olhar assim de alguém que tem propriedade para falar sobre isso, que está estudando. E aí, assim, só para explicar um pouquinho, a Nina, ela é educadora parental e ela trabalha apoiando pais que são cristãos, ela é cristã, e que querem fazer uma educação respeitosa. E aí eu queria que você começasse apresentando assim um pouco da sua contando um pouquinho quem você é, né, para as pessoas se situarem, falar um pouquinho da sua trajetória e explicar como que você chegou nesse lugar de estar orientando famílias com essa mensagem maravilhosa. Sim, vou tentar resumir aqui um pouco do meu processo, mas a minha primeira busca, né? Na verdade, eu sou da área da saúde, sou terapeuta ocupacional, fiz mestrado em educação também, e cristã desde pequenininha, nasci em um lar cristão. E sempre sonhei em ser mãe, né? Daquelas que o instinto materno super aflorado e tinha muitos planos em relação à maternidade. E acho que como muitas mães, né? Eu idealizei muito essa maternidade, sabe, Maíra? E quando os filhos chegam, né? A gente vê que o principal enxoval que a gente devia ter preparado não está pronto, né? Que é esse enxoval emocional. E eu sabia tudo que eu não queria fazer com as minhas filhas. Hoje eu tenho duas, sou mãe da Alice e da Luísa.
eu tinha convicção daquilo que eu não queria reproduzir, daquilo que eu recebi dos meus pais. Honro, né, a vida deles, mas sei que eles erraram muito e pude aprender com os erros deles. Não, eu não quero ter essa postura tão autoritária, eu não quero usar o castigo físico como eu recebi na minha infância, né? Eu tinha já essas premissas. Mas quando começa, né, bebezinho pequenininho, beleza, tudo lindo, a gente tem um certo controle, né? Eles vão crescendo, 2 anos, né? Aquela, é, aquela fase que muitas vezes as pessoas chamam até de terrível, mas é maravilhoso os 2 anos, viu, gente? Eu gosto de falar isso. Foi inclusive esse período que me fez buscar, porque eu vi que a questão não era minha filha, era eu que não tinha ferramenta. Eu sabia o que eu não queria fazer, mas o que fazer no lugar? E talvez você que está aí me assistindo e acompanha a Maíra, você está aí justamente por isso, né? Você quer se instrumentalizar, porque somos uma geração que não aprendemos de uma forma diferente, estamos aí virando a chave, mudando a história. E foi nessa busca que eu abri mão do meu trabalho formal como TO, né? Eu me encantei tanto, a disciplina positiva foi essa porta de entrada. Depois disso, bebi de muitas fontes também. Hoje eu não falo só da disciplina positiva em si, mas ela foi um ponto muito importante, porque trouxe ferramenta, né? Trouxe aquela, opa, é possível. E eu me encantei e tornou-se um trabalho, né? E aí veio alguns questionamentos, que no meio onde eu vivia, cristã, né? E poucas pessoas partilhavam dessa visão comigo. E foi muito criticada, né? Muitas pessoas recebiam bem, né? Mas outras, né, torciam o nariz, falavam, como assim, né? Isso é antibíblico, você está querendo ser mais boazinha do que Deus, e por aí vai. Esses são as melhores, né, que eu posso citar por aqui, porque às vezes as pessoas são muito duras quando se deparam com algo novo, né? Mas eu queria falar aqui de antemão que a própria Bíblia, se você é cristão, fala que a gente precisa renovar a nossa mente, né? E Jesus, ele veio para isso, né? Ele é o centro do cristianismo, e é a partir da vida de Jesus que eu quero dividir essa mensagem com vocês, né? Porque a Bíblia, a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho e dar um panorama para vocês, mas ela tem uma mensagem global e Cristo é o centro. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês é a partir da vida dele, né? E esse conjunto que é a palavra de Deus também. Então, nessa, né? Essa angústia aí, falar, gente, será que eu estou errada mesmo? As pessoas me criticando. Aí eu falei, não, eu sou dessa que gosto de estudar, né? Gosto de evidência, e eu fui buscar argumentação. E aí eu fui mergulhar na própria Bíblia, né? Ela, para mim, é uma referência para a minha vida pessoal. Eu sou cristã, eu professo essa fé, então eu falo como cristã, para você cristão, que às vezes tem resistências aí, mas eu quero te convidar, né? Não estou aqui como dona da verdade, mas quero que você esteja aqui de coração aberto, né? Põe a mão no coração aí e fala, vou ouvir, né? Porque quem convence não sou eu, não é a Maíra, cada um tem aí as suas decisões, mas talvez você está percebendo que o modo que você está fazendo não está funcionando. E a gente quer te propor algo novo aqui hoje, com embasamento, com fundamentação. Maravilha, Flor. Ó, já tem gente perguntando sobre a vara, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Acho que antes a gente podia começar do começo, digamos assim. Quando eu, por exemplo, que trabalho com a criação consciente, né, já há alguns anos, que eu estudo também esses conceitos, e quando eu tento contrastar a criação consciente com a educação tradicional, eu costumo explicar para as pessoas que uma das coisas que é uma diferença muito gritante, que linda, Nanda aí, é que na educação tradicional eu vejo que existe uma sensação, assim, uma leitura de que a criança, ela nasce quase como se fosse um serzinho que está propenso para fazer o mal, né? Que ele que a gente tem que ficar muito em cima para inibir o mau caminho dessa criança. E aí isso acaba dando muita, digamos, acaba autorizando o adulto a usar qualquer estratégia que seja necessária para coibir o caminho do mal, né? Tipo, esse florescimento desse mal que é muito fácil que tá lá como se fosse dentro da semente. A criação consciente vai dizer que não, que essa criança, ela tipo, nasce completamente amorosa, generosa, boa, e que o nosso papel é muito mais de confiar que ela já tem essa semente original que é linda e perfeita, e adubar essa terra. A diferença também que a gente faz entre o pai carpinteiro e o pai jardineiro, né? O carpinteiro estaria lá tentando moldar e criar uma forma, porque sabe que precisa controlar aquele objeto que vem, né? E tem que tirar algo disso, enquanto que o pai jardineiro estaria adubando essa terra para permitir que essa semente floresça e siga a natureza dela, mas confiando, com muita confiança, né? E aí eu vejo que um pouco dessa leitura seria mais ou menos o que a gente entende que tem uma inspiração pela religião e tem alguma coisa relacionada,
Queria que você falasse um pouco Uhum. disso. Qual seria a visão na Bíblia disso daí? Como que a gente poderia falar? E aí, é isso mesmo? Sim. Esse também era o incômodo, né? Porque tem realmente um peso, né? Eu acho que as pessoas, só explicar aqui, para talvez tem pessoas que estão aí porque trabalham com educação parental e querem ter argumentos mais sólidos. Eu não sei qual que é o público aqui, né? Ter cristãos, não cristãos, mas eu acho que é útil para todos, Sim. porque quem se coloca como nesse lugar, né, de defensor da infância, a gente tem que se munir mesmo, porque esse, inclusive, é uma das maiores resistências no nosso país, aqui no Brasil, que se diz cristão, usando essa questão da religião, né? E essa visão da infância, eu vejo uma deturpação, né? Uma distorção aí, porque o próprio Jesus, ele quebra esse paradigma, né? Tem uma passagem que eu amo, né, lá no Novo Testamento, que as mães estavam levando seus filhos para Jesus, né? E no meio daquela multidão que queria ouvi-lo, queria segui-lo, né? Os discípulos, que eram seus seguidores íntimos, né? Que eram seus imitadores ali, não, chega para lá, né? Quiseram afastar a criança, né? De Jesus, como se as crianças atrapalhassem. E essa é a visão que muitos têm hoje em dia, né? Você vai nas igrejas, você vai nos ambientes sociais, ninguém quer a perturbação, né, que as crianças fazem, né? As crianças são um problema a ser resolvido, tem que ser silenciado, tem que ser calado, enfim. Poucas pessoas, né, que entendem o valor e esse olhar para a infância. E lá, né, nessa cena, né, o que Jesus faz? Ele fala, não, deixem vir a mim, né? Não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Né? As crianças não precisam fazer nada, elas não precisam ser exorcizadas, né? Elas, na verdade, são mostradas pelo próprio Jesus como um modelo, né? Aquele que quiser me seguir, seja como uma criança, seja como uma delas. Foram palavras do próprio Jesus para nós. Então, é claro, né, que na fé cristã tem uma questão, né, do pecado, que todos nós pecamos, todos nós falhamos, inclusive as crianças estão aí, né, essa visão de que precisamos dessa redenção do nosso Criador para termos uma vida plena aqui na Terra. Isso é parte da nossa fé. Mas isso, em momento algum, pode dar lugar a essa visão equivocada das crianças, de que elas são más, de que elas são ruins, né? Inclusive, tem um versículo que causa muita confusão, que diz o seguinte, que a estultícia está ligada ao coração da criança. E aí, quando eu falo no meio dos cristãos, eu falo, gente, o que significa estultícia? Aí todo mundo, maldade, as crianças são maliciosas, elas são perversas, como se a estultícia fosse essa raiz ruim dentro do coração delas. Mas não, né? Na origem da palavra, eu fui lá investigar no hebraico, no grego, né? A estultícia é tolice, é imaturidade. Ou seja, a própria Bíblia nos alertando que a neurociência faz, né, essa educação neurocompatível que a gente quer exercitar. Olha, é uma criança fazendo o melhor que pode com o cérebro que tem. Então, a Bíblia também está nos avisando, né, é típico que as crianças tropecem, né, que elas façam birra, porque elas não têm recurso ainda. Então, a gente precisa realmente olhar o texto num contexto e se aprofundar, porque senão vira pretexto, né, Maíra? Eu lembro que quando eu estava falando com você no privado, para a gente poder organizar a live, eu achei lindo a sua fala, que foi a hora que eu falei assim, legal, eu chamei ela, porque você falou assim, educar segundo a Bíblia, imitando Jesus, jamais será desrespeitoso ou violento. O problema está na distorção que tantos fazem da Bíblia para perpetuar essa cultura tão prejudicial à infância. E claro, aí eu falei, gente, que bom, porque tipo, eu quero muito poder trazer essa mensagem, né? Então, acho que a gente podia continuar, agora que você falou dessa coisa do contexto, de tentar explicar, né, esse contexto em que foi escrito esse livro, né, tipo, a Bíblia, para que a gente possa entender por que ela acaba sendo alvo dessas interpretações errôneas, ou dar essa margem, né? Vamos pensar um pouquinho, traz um pouquinho desse conhecimento para a gente Com poder... certeza. Primeira coisa, né, gente? Eu acho que olhar para. Até peguei uma aqui bem clássica, eu tenho várias aqui, com várias linguagens, inclusive hoje em dia tem várias traduções diferentes. Eu acho que isso ajuda muito a gente compreender o texto, né, e aplicá-lo no nosso dia a dia. Mas a gente tem que olhar para esse livro aqui, né, e perceber que ele é um todo. Né? A gente não pode simplesmente pensar uma frase, pensar um versículo e fazer dele uma doutrina, uma regra na nossa vida. A gente tem que olhar para essa mensagem global da Bíblia. E muita gente tem feito isso. Pensa um versículo lá de Provérbios e faz disso uma doutrina, uma regra. Mas como que isso foi escrito, em que época, em que contexto cultural, né? E olhar para essa mensagem global, que é uma mensagem de redenção. Né? Aí a gente tem aqui uma divisão básica, eu vou fazer esse panorama, porque vai ser útil na hora que eu for explicar sobre os assuntos mais polêmicos aí da vara, né? A gente tem uma divisão, como se fosse na metade da Bíblia aqui, entre o Antigo e o Novo Testamento.
que é o Antigo Testamento? É tudo que aconteceu, que foi narrado ali antes da vinda de Jesus, né? Então, antes de Jesus vir, Antigo Testamento, também chamado de Antiga Aliança. E aí Jesus veio, né? Que é o plano perfeito de Deus para aqueles que creem, né? Que Jesus veio para completar a obra da salvação na vida das pessoas. Jesus, ele veio, né? Antigamente as pessoas tinham que sacrificar animais, era uma série de ritos, poucas pessoas tinham acesso, né? Podiam fazer as orações, ouvir a voz de Deus. E hoje a gente crê, né? Que com a vinda de Jesus, né? O véu se rasgou, né? Tem toda uma questão aí, né, de uma mudança de paradigma mesmo, porque Jesus ele foi o sacrifício vivo no lugar do sacrifício. Então, hoje, para eu me chegar a Deus, né, se algumas pessoas ainda pregam isso, é porque estão lá na velha aliança, né? Porque quando Jesus veio, ele falou, não, eu sou o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo e eu já fiz tudo, né? Eu paguei pelo erro de vocês, então vocês não têm, a dívida de vocês está paga. Então, essa é a mensagem basicamente do Antigo e do Novo, né? Deus sempre quis se relacionar com o homem e Jesus foi essa prova de amor, né? O seu próprio filho sendo entregue ali para redimir o homem. Então, é uma grande história, uma grande mensagem de amor, né? E eu convido vocês, né, quem tiver interesse, que seja histórico, né, a mergulhar nesse livro, porque é incrível quando a gente olha para o todo. E aí, gente, não é Deus diferente no Antigo, Deus diferente no Novo Testamento. É o mesmo Deus. Mas Jesus, ele é o marco. Então, eu comentei no início, né, a partir da vida dele que a gente tem que pautar nós. Se eu me digo cristã hoje, é porque eu tenho que imitar quem? Jesus Cristo, né? Ele é o norte. Só que muitas pessoas ainda que se dizem cristãs, né, que usam a Bíblia ainda para justificar aí os castigos, a violência, esquecem do que Jesus fez e se apegam a versículos lá do Antigo Testamento, fora de contexto, que foram escritos, né, o livro de Provérbios foi escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo. Então, a gente tem que trazer isso para um panorama para entender, opa, aqueles versículos, provérbios não são mandamentos, né? A gente vai entrar um pouquinho mais nisso, não são mandamentos, são orientações práticas para o dia a dia de uma cultura específica, de um lugar específico. Né? Muita coisa dá para a gente aproveitar? Dá para aproveitar, mas tem que fazer essa peneira aí e fazer essa exegese, né? Os teólogos, eu não sou teóloga, mas estou a fim de fazer uma teologia porque eu gosto de estudar e é algo que me fisgou, mas a gente precisa olhar esse texto dentro de um contexto. Né? Então, é como se no Antigo Testamento Jesus ali, a gente visse Deus pela gretinha, né? E hoje a gente tem essa liberdade de se relacionar com esse Deus. E aí, pensando na vida de Jesus, Maíra, voltando para o nosso tema aí, fazendo esse panorama, o que Jesus nos aponta em relação aos relacionamentos, à educação das crianças, né? Naquela época, no Antigo Testamento, era olho por olho, dente por dente, né? Você tinha que pagar pelo que você fazia. E Jesus, quando ele vem, ele fala, olha, se alguém te bater, dê a outra face. Né? Ele mudou totalmente o paradigma. Né? No lugar de ignorar as crianças, como eu falei, que não tinham valor, elas nem eram contadas. Mulheres e crianças, no censo naquela época, não eram contadas. E Jesus falou, não, né, as crianças são importantes, tragam elas para mim. Ele deu um lugar de valor, né, para as mulheres, para os oprimidos, para as crianças, enfim. Ele foi um grande revolucionário. Né? No lugar de ser conivente, tem uma passagem também ali com uma mulher adúltera, estava pronta para ser apedrejada, e ele desarmou todo mundo com as suas palavras. Né? A lei dizia, o pessoal daquela época seguia as leis do Antigo Testamento ainda. Aquela mulher podia ser apedrejada e Jesus falou, aquele que não errou, atire a primeira pedra. E foi saindo um a um e ele olhou nos olhos daquela mulher e falou, olha, né, vai e não erre mais. Ele não foi conivente com o erro, ele não era permissivo, mas ele jamais julgou, ele jamais envergonhou alguém por causa do seu erro. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, né, tudo muda. E deixa eu ver o que eu pus aqui, né? Ele quebrou vários paradigmas, pode falar. Não, eu falei que é de arrepiar você imaginar ele naquele momento desafiando as pessoas com essas mensagens, né? E, enfim, realmente uma pessoa que toca. Exatamente. E olha que era numa sociedade que era muito pior, né, em termos de violência do que a nossa. Era tudo, né, o que a gente considera barbárie hoje, naquela época era normal, era comum. Né? Só que né, naquela época, inclusive, no contexto em que Provérbios foi escrito, né, as filhas podiam ser vendidas, deficientes não podiam participar das reuniões solenes porque eles eram defeituosos, né, as mulheres, tinha vários costumes que hoje não se aplicam mais. Todas essas práticas, né, foram banidas.
Hum. Mas a gente perpetua com a violência na infância. Por quê? É uma mentalidade ainda contra, né, em relação à infância, que as crianças não contam, de que as crianças não importam, né? E a gente precisa quebrar esse paradigma, a gente Eu precisa falo mudar que essa cultura. levanto muito assim, eu faço muito uma reflexão do tipo assim, as mulheres, elas puderam reivindicar os direitos delas, as pessoas com deficiência, querendo ou não, também, de certa forma, existem pessoas com deficiência que conseguem se mobilizar e defender todo o grupo, né, porque vai ter de todos, muitos aspectos que às vezes a pessoa não tem como se comunicar tão bem, mas tem dentro dessa minoria quem possa levantar a voz e eu mesma já trabalhei com isso, então eu lembro de se mobilizar um grupo com eles. Muitas minorias, os negros e tal, eles puderam usar esse espaço para poder reivindicar. Agora, a criança não tem como sair na rua para se defender. Então, assim, ela Exatamente. ainda está no processo de ser uma minoria que depende de um adulto que tem um olhar para proteger ela e para Depende de mim, reivindicar de os direitos. você. Então, é muito difícil ela sair desse lugar de invisibilidade, de não ter direito, porque a violência ela está naturalizada na infância, nós somos adultos feridos com crianças invisíveis dentro, e ela não tem quem levante por ela, a não ser que a gente assuma esse papel e fale, não. E aí fica mais complicado ainda, porque como ela vai fazer por ela? Entendeu? É muito sério, né? E aí quem se diz, né, e carrega essa bandeira de cristão, como não valorizar as crianças, como a gente não trazer essa causa? Eu acho que essa é a minha grande missão nesse mundo, que é despertar os cristãos, né, e para defender a infância, porque Jesus faria isso, eu tenho certeza, né? Ele jamais seria conivente com uma mãe que agride seu filho, com, Ah, né, pessoas que não sei se você leu o comentário da Suelen. Ela falou assim: muitos ainda veem Deus como castigador, não entenderam o perdão da cruz e reproduzem isso na criação dos filhos, né? exatamente. Tem um versículo lá em Gálatas, né? Que agora eu não vou lembrar certinho o lugar, mas que fala: cuidado para que a gente não faça com que Cristo tenha morrido em vão. Porque naquela época que Jesus veio mesmo, ele era principalmente criticado pelos legalistas, né? Pelos grandes religiosos que seguiam a lei à risca, né? E até hoje a gente tem fariseus por aí que estão aí, né? Pegando o rodapé da Bíblia, pegando textos sem contextos e ignorando o sacrifício de Jesus por nós, né? A expressão de amor que ele manifestou por nós através da sua própria vida. Então, é muito forte, né? Para quem é cristão, ainda perpetuar uma violência contra uma criança, ainda achar que isso é plausível. Outra questão que pega, e que eu vou aproveitar o gancho daqui dessa fala da psique, infância, está falando, na Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, pois o medo supõe castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. A Bíblia diz claramente que o que transforma é o amor e não o medo. E a gente tem muito essa, na educação tradicional, que eu imagino que está dentro dessa linha, né, tipo, mais rígida, mais autoritária, de usar o medo como forma de educação, né? Inclusive tem até essa associação de uma ideia de uma crença de que a criança vai aprender se for através do sofrimento ou da ameaça. Só quando ela estiver sentindo medo de perder alguma coisa, de ser maltratada, de ser castigada, de ser punida, aí que ela vai ter que tomar jeito e ficar atenta e inibir Exatamente. o erro, né? Inibir e se corrigir. E aí eu vou responder essas pessoas com um versículo da própria Bíblia, que está lá em 1 João 4,8, que diz o seguinte: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que mensagem clara da Bíblia, né, nos alertando para todas as relações, né, seja entre um marido e uma mulher, seja, né, com uma criança e um adulto. O medo, ele não pode conviver com o amor, né? Um verdadeiro amor não pode se pautar no medo. E os pais, né, às vezes reclamam tanto, Maíra, que, meu filho é imediatista, meu filho quer tudo na hora, mas, ei, você que está aí corrigindo com base no medo, é porque você quer na hora que seu filho pare de agir daquele jeito. Você não tem paciência de construir com ele uma relação, né, né, construir um caminho, de ensiná-lo, porque a disciplina, ela é um processo, não é um passe de mágica. E os pais é que estão, eu vejo pais imediatistas gerando esse ambiente nas suas casas, né? E muitas vezes o medo, né, é o recurso, a arma mais rápida que a gente tem, né? Joga uma ameaça, a criança, opa, ela para, você vai conseguir o que você quer. Mas a longo prazo, será que é isso que você quer colher? Né? Será que é isso que você quer construir com seu filho? A gente tem que se perguntar. E o que você está construindo nessa relação, né? Porque o que a criança sente desse pai, dessa mãe que ameaçam ela e que
usam o medo como forma de controle para poder corrigir o comportamento dela. Nossa, primeiro que assim, se ela tiver um problema, claramente, quase quando a gente incita a criança a, por exemplo, quando a gente usa o castigo, né? A gente muitas vezes está ensinando essa criança a mentir, porque ela fala, meu, como é que eu vou poder contar para os meus pais que aconteceu algum problema comigo? Porque pode ser que tenha uma represália, pode ser que eu tenha algum tipo de punição, então eu prefiro esconder. E depois é uma sensação de que eu não posso contar com você. Porque quem é que pode inibir o erro 100% na vida, né? Não tem como você deixar de falhar porque você é um ser humano. E aí você fica com essa preocupação de que, eu não posso, você se sente inadequado, você se sente injustiçado, porque você é levado para o castigo quando você, na verdade, estava tentando fazer o melhor que você podia. Enfim, você fica com uma sensação de que eu não posso contar com essa pessoa, porque quando eu estou em apuros, ela vem e me traz algum tipo de represália, ao invés de me guiar, né? A gente está quase entrando aí na vara, ao invés de me guiar, de me orientar, de corrigir o meu caminho, mas com uma compreensão e uma amorosidade, né? De sentir que, poxa, peraí, eu tô vendo que você tá com dificuldade para enfrentar essa situação, ou para lidar com esse problema, com esse sentimento que você tem. Não é uma questão de julgar, né, o outro. Enfim, eu acho que tem muita sequela aí que acaba sendo gerada numa relação que é baseada no medo para poder controlar ou inibir o comportamento inadequado da criança, né? Exatamente. E Jesus, ele nunca usou desse artifício com as pessoas, né? Ele sempre deixou as pessoas livres, né? Com esse princípio da autonomia, com responsabilidade, né? Coisa do acolhimento, desse olhar empático. Jesus, ele já praticava isso há muitos anos, né? Antes da gente falar e teorizar sobre isso aqui. Então, realmente a gente olhar para essa mensagem que está clara ali na Bíblia, muito mais do que um versículo ou outro, por isso que tem que olhar o todo. Né? E quando a gente olha para o Novo Testamento, Maíra, lá no Antigo Testamento tem vários versículos, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, inclusive sobre a vara, mas no Novo Testamento não há nenhum que mencione, né, depois que Jesus veio, não há versículos que enfatizam esse caráter da disciplina física, né, do castigo físico com as crianças. Tem basicamente 2 versículos, eu vou mencionar eles aqui, que um está lá em Efésios 6,4, que fala para os pais, né, sobre educação de filhos. Pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina é ensino, correção, né, e na admoestação do Senhor. E depois tem lá Colossenses 3,21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, eu imagino até que essa orientação no Novo Testamento é justamente para essa sociedade que estava ali, né, açoitando seus filhos, né, e punindo e colocando aquelas leis antigas em prática. E Jesus estava ali para mostrar um novo caminho e as pessoas persistindo naquele erro, né? E até hoje nós estamos aqui falando disso. Quanto tempo depois? 2021 anos depois que Jesus veio, né, estamos aqui ainda nessa mudança de cultura que precisa acontecer. Eu ainda quero chegar, né, talvez vai ser na minha próxima geração, mas eu estou plantando essa semente para que esse assunto que a gente está trazendo não seja, né, uma novidade, não seja uma exceção, mas que isso seja tão normal que não seja preciso mais a gente falar. Maravilhoso, Flor. A gente já pode entrar no assunto da vara, você acha? Podemos. Não sei se a gente tinha mais, eu não lembro se a gente tinha mais algum tema antes, se você quiser. Tem um texto aqui, antes de a gente entrar na vara, que a gente mergulha de vez na vara, que é um tema que a gente precisa destrinchar, mas eu vou ler um textinho lá em Deuteronômio do Antigo Testamento, depois eu vou ler um do Novo, porque aí as pessoas tiram suas conclusões, sabe? Eu gosto de dizer que não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando, não estou, né? Eu estou só apresentando fatos bíblicos para vocês tirarem suas conclusões. Lá em Deuteronômio, né? Quando alguém tiver um filho contumaz, Deuteronômio 21, para quem quiser pesquisar depois, 18 a 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando ele, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, levarão aos anciãos da cidade, na praça, e dirão a eles: este nosso filho é rebelde e contumaz, né? Ele é um beberrão, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Isso está lá no Antigo Testamento, era a cultura da época. E aí a gente passa os anos, né? Esse livro lá em Deuteronômio foram escritos de 650 anos antes de Cristo. Então, Jesus começou seu ministério com 33 anos, né? 683 anos depois, Jesus fala dessa parábola, que ele estabelece, então, um novo modelo. Olha o que acontece aqui, está lá em Lucas 15. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, né, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E ele chegou a um dos cidadãos daquela terra e ele mandou aparar os seus campos, apacentar os porcos. E ele desejava comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tomando em si, né, caindo em si, ele disse: quantos servos do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei e vou voltar a meu pai e lhe direi: pai, errei, né, contra você. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus servos. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda ele estava longe, né, o seu pai o olhou e viu, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, né, me perdoa. O filho se arrependeu e tal. E o pai disse para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu meu filho, ponde nele um anel em seus dedos e uma sandália nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, né, vamos comer, vamos celebrar. Fizeram um grande churrasco, uma grande festa por aquele filho que errou, né, que usou sua maturidade ali, né, na sua imaturidade usou mal os seus recursos. E naquela época isso tinha um peso, porque era papel dos filhos cuidarem dos pais até a morte. Então, era uma rebeldia muito maior do que hoje, né? Se os nossos filhos forem lá e gastarem sua herança. Então, era digno, né? Bem nos comentários bíblicos dessa época, ele poderia, né, cair nessa lei do apedrejamento. Era um filho muito rebelde, né? Que violou aí o cuidado que ele deveria ao seu pai, e ele poderia ser apedrejado. E Jesus conta essa parábola, né? E para aquela cultura, né? Que mataria um filho rebelde. Então, ele estabelece um novo padrão. Não dá para a gente negar, né, que a lei, o Antigo Testamento está lá. Mas Jesus veio: olha, é possível fazer diferente. Né? Ele mostra aqui um modelo de um pai que é compassivo, que é amoroso, que perdoa, né, que faz do erro um aprendizado. E esse é o chamado que nós temos enquanto pais cristãos. Né? Não dá para a gente ficar mais preso em versículos, sendo que a gente tem toda uma mensagem clara de amor, né, e de condução para os nossos filhos. E é aquela frase da Knox, né? Não sei como é que pronuncia o nome dela, mas enfim, se você eu também, nunca vi ela falando, né? Nunca sei. Tipo, se tem o LR.Knox lá, mas ela fala que tipo de relação você quer construir com teu filho, que no futuro ele seja uma pessoa que venha, que corra de você ou para você quando tá passando por um problema, entendeu? Imagina isso, que lindo, né? Porque muitos de nós temos essa dificuldade de buscar nossos pais nesses momentos, né? Tipo, não, eu não vou falar porque ele vai brigar comigo. Eu não vou falar porque ele vai falar quem mandou, bem feito. Ou vai falar... Hoje adultos ainda, né? A gente já adultos, às vezes a gente tem dificuldade de contar alguma coisa para os pais e falar: não, melhor nem falar, porque ela vai ficar brava, vai ficar decepcionada, vai ficar incomodada, vai ficar irritada, vai falar alguma coisa que eu não quero ouvir. Mas prefiro buscar ajuda de outra forma ou me virar sozinha. E a ideia do preciso me virar sozinho, né? Tipo, porque não posso contar com eles. Então, que lindo que ele faz essa relação. Exatamente. Temos um padrão aí, temos um modelo que foi o próprio Jesus que disse, né? E aí a gente vem com os argumentos agora que precisamos, né, destrinchá-los. E a vara, né, Maia? Imagino que você receba aí muitas mensagens sobre esse tema. Muita resistência, muita gente tentando derrubar os posts que a gente faz sobre esses temas, quando a gente traz essa coisa de não bater, não sei o que lá. Ah, mas uma vez uma mãe tentou se inscrever na minha mentoria, começou a fazer pergunta para mim por privado e tal, e uma hora ela virou e falou assim: então, eu acho que eu não vou poder me inscrever. Aí ela escreveu assim: eu acredito na Bíblia e ela ensina que a gente deve corrigir a criança com a vara. E eu sei que na educação consciente o uso dela não é aceito. E aí, eu não tinha muito... Eu falei assim: olha, eu até entendo quem tem dificuldade de bater, de parar de bater, e eu acolho, eu não julgo a pessoa, eu sei que a gente tem muita ferida, que é muito difícil a gente... às vezes inibir essa raiva que vem, porque realmente a criança que apanhou é uma criança que não teve ninguém ajudou ela a desenvolver uma habilidade para lidar com a própria raiva. Porque quando ela tinha, por exemplo, um acesso de raiva, de repente ficava agressiva, alguém vinha e agredia ela. Ou seja, o que esse adulto está dizendo? Ah, você não pode bater, então eu vou te bater. Mas, como eu não estou dando conta da minha raiva nesse momento, da minha sensação de impotência, de lidar com a situação, como eu tô com medo do que vai acontecer e quero controlar você, tudo bem usar a violência para poder inibir
para poder lidar com essa situação. E aí, como é que você fica? Tipo, a criança, ela fica sem essa referência. Ela não tem nem alguém que guie ela para poder lidar com a própria emoção e nem uma referência de um adulto que sabe lidar com a própria raiva e inibir a agressividade. Então fica totalmente incoerente. Aí eu falei para ela, eu entendo que tem muitas pessoas que não conseguem romper esse ciclo, porque se recebeu isso, isso fica muito incrustado, fica muito, tipo, vira um padrão dessa pessoa. É o jeito que ela lida com a raiva, como ela foi inspirada e como ela recebeu. O ensinamento foi esse. Então, tudo bem. Agora, defender me dói o coração. Eu não consigo. Eu não consigo estar em paz com isso. E eu não consigo acreditar que realmente seja isso. Eu preciso encontrar um jeito, quase como você sabe, encontrar um jeito de desconstruir isso. Será que tem uma forma de reler? Então, por favor, eu falei, gente, eu tô com planos aqui, eu quero escrever um livro, sabe? Porque muita gente vem porque essa informação. Mas onde você está buscando essa informação? Gente, eu não tô. Às vezes não tem. Os livros cristãos, infelizmente, eu tenho que admitir, eu sou cristã. E tem que admitir que os livros cristãos ensinam, né? Como bater, como dar a varada certa, quantas vezes, de que jeito, na bunda. É uma orientação de como usar a vara literal. E toda essa interpretação que eu tenho tido, eu falo que é um caminho que eu tenho construído no meu relacionamento com Deus e nesse mergulho na palavra. Então é algo que eu quero realmente colocar para o mundo e em breve vai sair, né? Quem sabe um e-book mais rápido aí para a gente poder. A entrada aqui, a Ananda está falando a palavra que foi traduzida como vara, tem vários outros significados na versão original. E o maior deles é caminhar junto com o filho. Não é sobre bater, é sobre caminhar junto. Então vamos lá, brinde. Exatamente. Eu assisti assim o seu eu me senti assim, uau. E aí, gente, e aí a primeira coisa que eu falo, que provoca um certo estranhamento, eu falo, gente, eu não sou contra a vara. Aí as pessoas, como assim, menina? Você defende, né, a educação respeitosa, sem violência, e você não é contra a vara? Eu falo, não. Primeiro porque eu acho que isso aproxima aí as pessoas que às vezes falam, eu vou contra a Bíblia. Não, você não precisa ir contra a Bíblia, é só entender o significado da vara. Você tem aí a opção de usar a vara de várias formas, né? Eu vou tentar resumir aqui, eu tenho no curso online uma aula extensa sobre isso, mas eu peguei alguns principais significados do termo vara, que no original é Shebet, Shebet. Quem quiser pesquisar aí, né? É o Shebet. Ele aparece no Antigo Testamento cerca de quase 200 vezes, 192 vezes que aparece esse termo. E aí a vara Shebet pode ser um instrumento de trabalho, pode ser uma arma numa guerra, pode ser um instrumento de medida. Naquela época eles mediam através do Shebet, né? Pode significar poder, autoridade, né? Os líderes das tribos antigamente, eles tinham um cetro, né? Uma vara, um Shebet que tinha o nome daquele líder. Então, as pessoas eram conhecidas pelo seu cajado, pela sua vara, né? Tem todo um significado simbólico aí de liderança, de autoridade, né? E é também um instrumento que é muito mencionado na Bíblia para pastoreio. Naquela sociedade era muito comum o pastoreio de ovelhas, né? Então, o Shebet é a vara utilizada pelos pastores para conduzirem suas ovelhas. Né? E eu tenho dificuldade, Mayra, de imaginar um pastor ali dando varada, batendo nas ovelhinhas. Quem já viu uma ovelhinha de perto, gente, é o bicho mais dócil, né, que existe. Eles são distraídos, né, como as crianças são mesmo. Né? E se perdem facilmente. Precisa, às vezes, de um fio condutor ali para trazer de volta, para aproximar, para trazer para perto. E essa é a vara que eu acredito. Essa vara que vai inspirar, sim, autoridade, não autoritarismo, né? Não essa relação vertical, mas uma relação de quem está ali junto. Olha, eu estou cuidando de você, vem para cá, né? E aí a importância da gente ter essa educação respeitosa, né? Com margens, né? Eu nem gosto muito da palavra limites, porque eu acho que ela limita, né? Mas estabelecendo ali o caminho, né? E sem ser de uma forma rígida, mas puxando para perto, né? Para conexão. Então a gente tem que entender que tem várias possibilidades desse uso, né, dessa palavra vara na Bíblia. E aí, na minha pesquisa, né, eu peguei todos os trechos que falam sobre a vara. E eu vi que sim, tem alguns textos, né, que falam desse uso literal, né, que a vara era para as costas do insensato, para punir o escravo, né, tudo dentro daquele contexto. Né? E também na disciplina física pode ser que, né, naquela época que podia apedrejar os filhos rebeldes, por que não bater com a vara para corrigir? Era um costume da época, sim. Mas é uma escolha. Eu não estou aqui para, a Bíblia está errada. Não, né? O que está ali tem um princípio, né? Que é o princípio da correção, da responsabilidade com que eu devo educar os meus filhos, que hoje em dia a gente vê pais negligentes, né? E quando eu vejo lá em Provérbios, né, que fala
Cadê os versículos aqui, né? O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. E aí tem um teólogo que fala, olha, por que não a gente pode substituir, né? Pensando no contexto atual, que a gente já sabe, que a ciência mostra que a violência, ela causa prejuízo a longo prazo no desenvolvimento das crianças, tem muitos estudos sobre isso, não sou eu que estou falando, né? A gente pode substituir vara por responsabilidade, aquele que retém a responsabilidade ou aquele que retém a correção, né? Então, eu posso usar, sim, a vara da disciplina para ensinar, para conduzir, para guiar, e não para bater, não para ferir, não para envergonhar, porque Jesus, eu tenho certeza que jamais ele faria isso com uma criança. Ele não foi pai aqui na Terra, ele não teve filhos, mas ele teve filhos espirituais, né? Ele teve pessoas que ele se relacionou e em nenhum momento ele estabelece esse princípio de violência ou de autoritarismo. Maravilhoso. Aí, ó, a Nanda tá falando, tá vendo, gente? É bem diferente do que a gente costuma olhar, Flor. Tem também, eu ouvi você falar, bom, acho que tem um aspecto também que talvez seja interessante da gente analisar, que é essa sensação de Deus ser punitivo. E muitas vezes na Uhum. educação, os pais usarem essas frases do tipo, Papai do céu vai te punir, olha só, ele tá te observando, ele sabe o que você tá fazendo. Eu nem sei quais são, porque como eu não uso, eu tenho que ficar lendo, tá? É, É triste por você, ele não vai gostar de você, olha só, sabe? Como se tivesse. é muito sério. E aí, é claro, as crianças muito provavelmente ficam assustadas, com medo e tal. Enfim, você pode falar sobre isso? Porque tem uma Bom, questão. Esse Deus é punitivo, ele tem essa exato. onipotência de ficar vigiando a E gente. aí vem esse outro argumento, mas Deus castigava, e como assim você não vai castigar seus filhos, né? E aí vamos de novo, eu fui mergulhar, porque tem passagens que falam, né, da palavra castigo na Bíblia, relacionada a algumas atitudes de Deus para com o povo. E aí eu vou lá no original, né? Falei, vamos ver esse contexto de novo. E aí a gente tem dois substantivos e dois verbos envolvidos quando a gente fala de castigo na Bíblia. E os substantivos são, né, musar, que é instrução, uma palavra hebraica, e paideia, instrução de criança. E os verbos, né, que derivam, yazar, instruir, e paideu, instruir uma criança, né, tanto no hebraico quanto no grego. E né, vários estudiosos da Bíblia, pensei informações em vários lugares aí, que eu não sou uma perita em hebraico, em grego, eu estou pegando a partir daquilo que eu preciso, né, eu estou fazendo esse mergulho. Mas vários estudiosos falam, né, que a principal palavra hebraica traduzida por castigo na Bíblia, que a gente vê na maioria das traduções atuais, é o sentido de ensinar uma lição, de instruir, e apenas secundariamente, em último plano, né, a questão do castigar ou do punir. Né? Ou seja, a palavra castigo, que muitas vezes a gente lê na Bíblia, sua origem quer dizer instrução, ensino e não punição. Então, vamos mergulhar, né? Se você quer usar a Bíblia para justificar suas ações, tenha consciência e clareza do que ela está dizendo, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente está reproduzindo, né, teorias, reproduzindo ensinamentos de líderes até bem intencionados. Eu sei que muitas pessoas, né, a palavra de Deus fala que errais por não conhecer as Escrituras, né? E muitas vezes cristãos fervorosos, bem intencionados, pais amorosos estão errando porque não conhecem a fundo a palavra de Deus, né? Então, isso é muito sério. No meu curso, eu tenho um curso online, Pais com Propósito, e chegou muitas pessoas para mim, né? Nos gratuitos também que eu já fiz, e as pessoas, nossa, Nina, que revelador, né? E como que é maravilhoso poder virar essa chave. Eu não estou pecando se eu não usar a vara, eu não estou pecando se eu não bater no meu filho. E, gente, é essa liberdade que Jesus veio trazer, né? Então, é uma mensagem de amor e nós precisamos revelar esse Deus para os nossos filhos. Como é que é? Já tô falando pra Nanda que ela tem muitos seguidores também. Chama ela pra fazer live no teu perfil, porque você vai ter um monte de seguidor que vai precisar dessa mensagem. Pelo amor de Deus, espalhem. Pode chamar, gente. Vou deixar no feed e vai ficar no meu YouTube também, tá? Mas desculpa, eu te cortei. Continua. Não, acho que é isso mesmo, né? Da gente revelar esse Deus, porque Deus não é um Deus que castiga, não é um Deus barganha, gente. Deus é um Deus de. Ele deixa. Eu acho que é muito claro para mim que nas histórias dos homens da Bíblia, né, da relação de Deus com o povo, ele permitia que sim, eles vivenciassem as consequências das escolhas. Né? Então, ele não era um Deus, né, que ia lá e resgatava o tempo todo. A gente está aqui, né, no mundo, vendo as catástrofes. Gente, é consequência do que nós estamos fazendo com o mundo. E as pessoas querem culpar Deus, é o castigo de Deus. Não, né? Nós somos responsáveis
pelo que a gente faz, né? Você planta, é outro princípio bíblico, aquilo que você planta, você colhe. Então, ensinar os nossos filhos a lidar com as consequências, né? É ensinar, é disciplinar, mas eu não preciso fazê-los sofrer, né? Pagar pelo erro dele, porque isso, para mim, né? E pela palavra também, não é coerente com o que Jesus nos ensina. Você pode fazer essa comparação que você fez na live que eu assisti com você, dos pais embaixadores e pais proprietários? Achei tão lindo isso. Ah, pois é. É um livro, acho que eu tenho até ele aqui, uma indicação. Esse é um dos Improvisei aqui, poucos não livros. sei que ia falar disso. Você pode falar? Esse aqui, ó, Desafio aos Pais, do Paul Tripp. É um dos poucos livros cristãos que eu recomendo, porque ele tem essa visão mais abrangente da Bíblia, né? Dessa postura que os pais têm que ter em relação aos filhos, né? Saindo desse viés, né? Da punição, da recompensa. É um dos poucos, viu, gente? Então, você que é cristão e está aí querendo uma literatura, o meu ainda não saiu. Tem esse aqui do Paul Tripp, Desafio aos Pais. É ele que propõe esse termo, né? De pais embaixadores e pais proprietários. Embaixadores são aqueles que sabem que estão aqui nessa terra com uma missão de representar aquele, né, que os enviou. Então, se você é cristão, né, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Você tem algo aí precioso para você guardar, zelar. Você tem que representar esse Deus amoroso para os seus filhos. Né? E você sabe que, né, o pai embaixador, que não está nas mãos dele definir o que o filho vai ser, o que ele vai fazer, controlar o comportamento dele o tempo todo, porque ele sabe, né, que Deus é parte desse processo, ele está ali como um facilitador do que Deus vai fazer na vida dos filhos. Eu creio nisso e quero que as minhas filhas sejam tudo que Deus planejou que elas sejam. Então, eu tenho que ser uma facilitadora. Ai de mim, né, de limitar a vida das minhas filhas, né? Eu tenho uma grande missão, eu sou uma embaixadora. Agora, pais proprietários são aqueles que querem o controle, né? Ah, o meu filho veio para me satisfazer, né? Ele tem que me reconhecer como pai, ele tem que me amar de volta. Aquele pai que quer algo em troca, né? E na Bíblia a gente aprende, né? Com esse amor incondicional, né? Você não precisa ter nada em troca, você não precisa que seus filhos façam ou sejam algo, não está nas suas mãos garantir isso. E é libertador, né? Sair desse lugar de proprietário para embaixador, né? Representar esse Deus que você crê. Ou seja, é a missão do amor incondicional mesmo, porque senão é aquele amor que não é genuíno, né? Aquele amor que você está entregando para poder garantir algo em troca. Flor, eu acho que o que a gente tinha pensado em falar no final eram os motivos para não castigar, né? E não punir fisicamente os filhos. Ou a gente já falou de alguns aqui ao longo. Você acha que é muito importante? Porque eu quero muito que essas pessoas que sigam o seu perfil, perguntaram lá em cima, eu coloquei, mas o seu perfil é Nina Magalhães Oficial, né? E tem 2 N's? Não. Nina Magalhães Oficial, só com N. Ah, não, tá certo. Então tinha alguma coisa lá, eu falei, meu Deus, será que tem 2 N's? Não, não tem. Nina Magalhães Oficial, tá? Sigam ela. Se você, inclusive, tem esse perfil, eu sou cristão e queria aprofundar para poder me sentir bem à vontade com esse tema, faça esse curso, tenho certeza que vai ser lindo, porque, né, enfim, e a Nanda tem que te chamar para fazer live. Depois eu passo contato. Tá bom, Nanda, vamos combinar. E aí, gente, resumindo, né, além de todo esse embasamento bíblico, que eu acho que é importante, porque para a gente desconstruir uma cultura, eu não gosto desse lugar de polêmica, de polarizar, a gente tem que aproximar as pessoas, né? E a gente tem argumento para isso, então vamos nos munir. Se você quer se posicionar como um defensor da infância, vamos falar na mensagem que as pessoas creem, né? A partir daquilo que elas entendem, da cosmovisão que elas têm. E a Bíblia nos dá essa perspectiva, né? Mas tem vários outros fatores, né? Talvez você chegou aqui pelo título da live, né? Estou começando a entender esse novo universo, não sei como fazer. Será que realmente é um caminho que eu quero seguir? Eu vou te dar outros argumentos aqui. A Maíra também é mestre, né? Eu admiro muito o trabalho seu, Maíra, né? Faz com maestria aí. E a gente tem o locus de controle, gente. Quando você educa pelo castigo, pela punição ou pela recompensa, que é um outro lado da mesma moeda, né, você está ali regulando externamente o comportamento do seu filho. E o que nós desejamos, enquanto pais e enquanto mães, é que eles tenham essa bússola moral interna. Né? Se você é um pai ou mãe cristão, independente de ser ou não, isso tem que estar dentro deles. Né? Eu vou escolher o que é certo porque eu sei que é certo. Eu quero contribuir porque eu sei que a minha participação é importante no todo. E não pelo medo, não pelo regulador ali, porque senão você vai ter que ficar nesse lugar exaustivo de controle o tempo todo. Então, o locus tem que ser interno.
né? A mudança de foco, quando você corrige o seu filho castigando, punindo, ele vai prestar atenção em tudo, de menos na lição que você quer ensinar. Ele vai, que injustiça, que raiva, como que eu vou escapar disso? Como que eu vou mentir da próxima vez para não ser pego, né? São uma série de questões que ele vai fugir do aprendizado, né? Ele vai escapar, né? Quanto mais você tenta controlar, mais ele escapa entre as suas mãos. Uma resposta, digamos, funciona a curto prazo. Tipo, a criança para de fazer aquilo, naquele momento, inclusive, né? Tipo, vai pro castigo. Tipo, parou, interrompeu, mas não tá desenvolvendo uma coisa de dentro, né? Pai, não tem essa, gente, cantinho do pensamento. Ele vai ficar pensando a respeito e vai falar, realmente, o momento é certo de me colocar aqui para refletir sobre isso que eu fiz foi errado. Não, é do tipo, meu, que raiva que eu tô aqui, ou que injustiça, ou da próxima vez eu vou fazer alguma coisa. É isso que você tá falando, tipo, não tem algo positivo, e ele não tá desenvolvendo não tá assimilando e trazendo esse ensinamento que é o que a gente tá esperando, né? Talvez no momento... prazo, né? E depois, quando ele estiver longe de você, ele vai tomar a decisão certa, não porque você está ali regulando, mas porque, opa, eu aprendi, né? Isso não é bom. Então, eu quero fazer a escolha certa. Para poder plantar dentro dele a referência do que a gente quer trazer, né? Para que a gente possa soltar ele para o mundo falando assim, meu, eu confio na base que eu dei, né? Porque senão ele fica muito regulado pela coisa assim. Eu tenho um exemplo que eu dou de vez em quando, assim, só bem rapidinho. Tem uma cidade aqui perto de onde eu moro, na Espanha, que é pequenininha, e uma aluna minha de português que eu dava aula antes da maternidade, ela morava lá, ela era de lá, né? E ela falava que tinha uma família muito rica nesse lugar, que tinha mania de fazer umas festas com muito barulho. E aí, o que os vizinhos faziam? Reclamavam, chamavam a polícia, porque eles ficavam, tipo, às vezes, 2 dias seguidos fazendo essas festas, assim. E aí a polícia vinha, multava, só que como eles tinham muita grana, eles falavam, não tem problema, a gente paga. E aí, o cara vinha de novo, não tem problema, a gente paga. Várias multas na mesma festa e eles não estavam nem aí. Ou seja, não tinha... tudo bem, eu vou multar, vai ter uma punição, vai ter uma consequência, isso vai inibir. Se a pessoa não tem desenvolvido dentro dela, dane-se, entendeu? Não é a punição que vai inibir. Quantas pessoas deixam de usar o cinto e falam assim, aqui não tem guarda, então não vou colocar o cinto porque não tem problema. Entendeu? Não é de segurança, preciso preservar meu corpo, na proteção, não. É só, tipo, como não tem nenhuma represália, então não preciso me preocupar. Não é? Exatamente, exatamente. Então a gente quer o contrário disso, né? E aí tem vários, é uma questão do cérebro, gente. Isso é neurociência, é recurso, né? Que você que é cristão fala, ciência não é oposto ao que Deus fala, né? São recursos, né? Ele dá inteligência para a gente usá-la, né? Ele dá, né, sabedoria para que a gente coloque em prática. E a neurociência está aí para nos guiar. E o que acontece quando a criança vê no seu cuidador a fonte, né, de sofrimento? Você que tem que protegê-lo, você está ali batendo. Isso causa um paradoxo biológico, né? O Daniel Siegel, excelente livro também, Cérebro da Criança, para quem está aí começando e quer aprender os efeitos disso no cérebro, né? A criança, ela ativa assim, muitas... Não, e a associação que ela vai fazer também, né? Tipo, a pessoa que eu amo, que eu tenho admiração, usa da violência para poder, sei lá, resolver alguma questão comigo, né? Me agride. Na vida futura, isso é, tipo, uma porta de entrada para a pessoa entrar num relacionamento abusivo, porque ela entende, ela normaliza, ela naturaliza isso. Tá tudo bem apanhar de quem me ama. Amor e dor. Fica vulnerável, né? Eu amo, faço para te proteger, faço porque é melhor para você. E quantas pessoas não seguem com esse discurso de tipo, eu agradeço as palmadas que eu recebi, porque dessa forma eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa boa, e eu precisava, porque eu era impossível. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso é sinal de uma ferida tão profunda, você foi tão convencido de que isso é normal, que você, inclusive, está, muitas vezes, defendendo o uso da violência. Então, tipo, não, pelo amor de Deus, tem uma ferida muito grande, tem uma criança invisível que foi muito agredida, e ninguém merece ser tratado, não interessa o que você faça. É o descontrole do outro que dá liberdade para que ele age dessa forma, entendeu? É a falta de controle do outro. Nunca é a pessoa que está provocando com um mau comportamento, né? Tipo, e muito menos uma criança que está ainda imatura, precisando aprender. Portanto, muito mais de alguém que estende a mão e fala, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa com você que você não está dando conta. O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Esse deveria ser o caminho.
Exatamente. Hoje mesmo a minha pequenininha, ela quebrou algo, ela veio correndo, mamãe. Ao invés de esconder, ela veio correndo para mim. Eu quebrei sem querer o negócio que a irmã tinha ganhado de aniversário, sabe? Então, ela veio correndo para mim, porque ela sabe que eu não vou gritar com ela, eu não vou punir, porque o adulto, gente, você precisa ser essa referência, né, de acolhimento. Depois, você pode ensinar, depois que acalmar, passar, né? Ó, vamos então respeitar o que é da sua irmã. E depois do caos, depois de você acolher, aí sim, porque Claro. senão a criança fica confusa. Para onde que eu corro, né? Eu vou para lá, eu quero minha mãe, mas ela vai me Ela vai se bater. esconder, imagina, ela vai esconder, vai ficar morrendo de vergonha, provavelmente vai mentir, sei lá, vai tentar dar um jeito de. E um dos maiores prejuízos é justamente isso, essa desconexão, gente. Não tem preço maior, mais caro que você vai pagar do que a desconexão. Quando você opta por esse caminho dessa relação vertical autoritária, seu filho vai se afastar de você, né? Além de todos os prejuízos, né, biológicos, neurológicos, né, que já são comprovados aí, esse distanciamento, É. né? Seu filho não vai correr para você, ele vai correr de você. E isso, eu acho que é o que todo pai teme, né? A gente erra tentando acertar, mas a gente tem informações, a gente quer te alertar hoje. Olha, se você quer que seu filho corra para você, que ele não minta, que ele não esconda, né? Que eu virei uma expertise, mesmo sendo cristã, criada direitinho. Gente, eu mentia muito bem. E foi um hábito que eu custei para desfazer, porque eu me enrolava nas minhas próprias desculpas, porque foi o jeito que eu aprendi para sobreviver, né? Com um pai muito autoritário. E não é porque meu pai é ruim, é porque ele usou a estratégia errada. Então, você que está tendo acesso ao conhecimento hoje, né? E você já sabe que a Bíblia não está mandando você bater no seu filho. Opte pelo caminho da conexão. Existem muitas formas. Aqui no perfil da Maíra você vai ver muitas ferramentas, né? Muitas estratégias para substituir. Daria uma outra live, né? Para substituir o castigo e a punição. O que fazer no lugar? Precisamos aprender, porque continuar nesse paradigma não dá, né? Enfim, e lembrando, né, que a disciplina, mas eu acho que são vários aspectos aqui, mas eu separei alguns versículos para a gente fechar com essa mentalidade de que a disciplina, ela não está ligada à punição, né? A gente precisa ter essa convicção, né? Lá em Gálatas, lá em Provérbios 23:12, lá no mesmo livro que fala da vara, fala o seguinte, né? Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Olha, disciplina com ouvir, com aprender, ao coração, né? Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Construa um caminho com seu filho, né? Se ele estiver falhando em algo, você vai lá, puxa ele para perto, adverte, corrige. Não seja conivente com ele, não seja permissivo, mas não seja autoritário. Não afaste o seu filho de você, né? Porque está lá também Provérbios 12:1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, né? Então, disciplina é instrução. É isso que a Bíblia nos mostra. Claro, existem alguns conceitos do castigo físico, sim, para um contexto, para uma época específica, e graças, né, ao próprio Jesus, para quem crê, né, nós somos livres hoje para um novo modelo, para um novo caminho, sem punições, sem recompensa, sem castigos, né, sem barganhas, para poder conduzir os nossos filhos com conexão, com afeto, com amor, enfim. Que lindo, querida. Nossa, queria muito agradecer a tua presença, esse momento que a gente teve que cancelar várias vezes os dias e no final a gente conseguiu realizar. Que maravilhoso. Eu espero que esse conteúdo tenha chegado no coração de vocês de uma forma amorosa, respeitosa, que possa ter esclarecido muitas coisas. A Bruna está falando obrigada, que live maravilhosa, esclarecedora, né? E se vocês puderem ajudar, eu vou colocar ela no meu YouTube, vou deixar ela aqui. Mas, assim, espalhem essa mensagem de forma carinhosa também, entendendo que as pessoas têm as suas limitações, têm os seus medos, e muitas vezes foram influenciadas por, de repente, pela voz de uma pessoa que estava lá dentro da igreja dela, falando de uma outra forma, e aí ela se deixou levar por isso. Enfim, a gente tem as nossas dores e muitas vezes a gente precisa de justificativas para o nosso descontrole também. E acaba que se esconde um pouco, se protege um pouco com essas questões. Então, olhar para isso com um certo... Sabe, puxa, não. Vamos ver se eu posso pensar, fazer diferente a partir de agora. E, enfim, ajudem a espalhar. Obrigada muito pela presença. Obrigada a você por... Obrigada a você pela coragem, né, de trazer um tema que eu sei que é tão desafiador, né, mas tão necessário, né, porque é um aspecto que muitas vezes limita as pessoas, né, e elas estão aí deixando de desfrutar
desse relacionamento, né, afetuoso com os seus filhos, por paradigmas que precisam ser quebrados, e você topou o desafio, mesmo, né, não praticando a fé cristã, mesmo nem é um assunto que eu não sei falar, mas que bom que você, né, nos deu esse espaço. Eu quero muito te agradecer mesmo Claro, eu falei, pela confiança. A Nina me procurou, eu falei assim, Nina, eu quero muito poder, eu adoraria poder falar disso, mas eu não me sinto assim muito no lugar, porque eu não tenho muita intimidade. A minha família, por parte de mãe, é espírita, e a família do meu pai é católica, mas o meu pai mesmo tem uma dificuldade aí com esse tema, por questões de coisas que aconteceram na infância dele. E eu não fui batizada, não fui incentivada por esse lado. Minha mãe não foi muito de. Minha mãe já não se envolvia muito com esse lado da minha família. Então, tipo assim, eu não tenho muita referência, eu não tenho essa dor, entendeu? De, tipo, por exemplo, escutar isso, o Papai do Céu vai fazer isso com você. Nunca ouvi isso, entendeu? Não tem. Então, falei, puxa, e quando eu faço essas publicações, as pessoas colocam, eu sempre já deixo avisado, olha, eu não quero nenhum. Se aparecer comentário de alguém incentivando o uso da violência com a criança, não interessa se a Bíblia está por trás. Entendeu? Não interessa o argumento que você tenha, eu vou apagar. Eu vou apagar porque o espaço que eu tenho é em defesa da criança. E qualquer incentivo à violência, eu não aceito dentro da minha casa. Tipo, eu considero que eu estou fazendo na minha casa, entendeu? Então, tipo, aqui você não vai usar esse espaço para divulgar, para poder defender o uso da violência com a criança. Não interessa quem esteja por trás. Só que, claro, muitas vezes isso também dificultava porque eu não tinha como dialogar com essa pessoa. Eu simplesmente avisava, desculpa, seu comentário está incentivando o uso da violência contra a criança, eu vou ser obrigada a pagar. E aí eu apagava. Agora você vai encaminhar a live agora. Já tenho... E não tinha como. E ao mesmo tempo eu ficava assim, bom, eu não tenho também como resolver todas as questões, né? Eu tô aqui com uma mensagem muito tipo, coerente com o que eu acredito, que é uma mensagem de amor. Não quero dar espaço para alguém que incentive a dor, entendeu? Nas crianças. Meu, você tá com dificuldade de parar de bater? Tô aqui de braços abertos, eu não vou te julgar. Mas dizer que tudo bem bater na criança, desculpa, não. Não aqui. Não aqui, desculpa. Enfim, então aí agora eu tô com essa oportunidade linda de poder brindar as pessoas com muita argumentação para que as pessoas possam se sentir mais seguras quando elas tiverem que se posicionar, ou mesmo porque elas possam rever a postura que elas estão tendo. E isso, para mim, é um presente maravilhoso. Muito obrigada. Fica o convite, né? Esse é o nosso convite. Vamos defender a infância. E muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Vontade de ter dado um print nos comentários todos que eu não consegui acompanhar. Obrigada. Todo carinho por aí. Hoje em dia não aparece mais, né, quando a gente publica, mas ó, vou deixar aqui, ó, Nina Magalhães, oficial, para quem quiser seguir, segue ela lá, pelo amor de Deus, e façam aí o outro trabalho de aprofundar quem precisar, tá bom? Beijo, Flor, obrigada, viu? Tchau, gente, obrigada. Tchau, obrigada, um abraço. Um abraço.